Até esse fatídico dia, eu batia no peito e dizia: não tenho medo de nada. A maioria das pessoas não são nem boas nem más, são apenas o que a situação ou o momento as pede, ou em alguns casos, exige que seja. Mas algumas pessoas são realmente o mal na Terra. O que eu vou contar agora aconteceu comigo há 8 anos atrás e eu nunca tive coragem de contar a ninguém. Não tenho coragem de revelar meu nome real, mas podem me chamar de Pereira, que foi meu nome de guerra quando cumpria o serviço militar obrigatório na Aeronáutica Brasileira. Na data deste episódio, eu tinha acabado de sair. Era o primeiro sábado como civil. Animado para reencontrar a liberdade, entrei em contato com meus amigos mais próximos. O Marcelo, um cara alto e engraçado, era meu parceiro de longa data desde a infância. Além dele, chamei também a Ana, irmã do Marcelo, uma amiga leal que sempre estava pronta para aventuras, e as gêmeas Juliana e Luísa, a Ju. Era minha crush desde o colegial. Após algumas trocas de mensagens animadas, combinamos de nos encontrar para celebrar minha volta à vida civil. O entusiasmo pela noite prometia ser grande, especialmente com a presença da Ju. Mal sabia eu que essa noite marcaria o início de algo sinistro. Fechamos a programação na quinta-feira via nosso grupo de WhatsApp, marcando o encontro no bar da esquina da casa do Marcelo às 20 horas de sábado. Mal podia esperar para revê-los e curtir uma noite de descontração, após os dias rígidos e disciplinados no quartel. Quando eu chego no bar, já estão lá Marcelo e Ana, ansiosos para começar a noite. O clima estava descontraído, rimos e contamos histórias enquanto esperávamos a chegada da dupla Ju e Lu. Passados cerca de 20 minutos, as gêmeas finalmente aparecem, trazendo consigo uma energia contagiante que anima ainda mais o ambiente. Brindamos a liberdade, celebrando minha volta à vida civil e desfrutando da companhia um do outro. Entretanto, a atmosfera alegre do encontro estava sendo interrompida por um homem estranho na mesa ao lado. Ele não apenas olhava para nós, mas também ria de maneira estranha, como se estivesse nos observando de propósito, provocando um desconforto entre nós. Mesmo com a Ju pedindo para eu ficar quieto, eu decidi confrontá-lo, porque sua atitude estava perturbando nosso momento de celebração. Caminhei em sua direção determinado a pedir explicações sobre seu comportamento anormal. Na pior das hipóteses, eu daria um soco nele e a gente iria para outro bar depois de sermos expulsos. Eu me aproximei do homem estranho com a intenção de confrontá-lo sobre seu comportamento intrusivo. Ele parecia tranquilo mesmo diante da minha expressão séria e determinada. "Pode me dizer qual é o seu problema?" perguntei, tentando manter a calma. O homem, que aparentava ter cerca de 30 e poucos anos, olhou para mim com um sorriso enigmático. Seus olhos tinham um brilho penetrante, algo perturbador, como se tivesse um segredo oculto por trás daquela expressão misteriosa. "Não tenho problemas, amigo. Apenas estou me divertindo", respondeu ele, sua voz calma e intrigante. Aquelas palavras me deram um arrepio na espinha. Ele parecia saber algo que eu não sabia, e sua resposta apenas aumentou minha inquietação. Antes que eu pudesse insistir em uma resposta mais clara, o estranho olhou para cada um dos meus amigos e murmurou algo inaudível. Foi então que ele voltou seu olhar para mim e disse: "Você se considera corajoso, não é mesmo?" Aquelas palavras ecoaram na minha mente. Em um instante, senti um frio percorrer meu corpo. Havia algo na maneira como ele disse isso, algo que me deixou desconfortável e ao mesmo tempo desafiado. Sim, eu sou corajoso, respondi com mais confiança do que sentia naquele momento. O homem soltou uma risada suave, como se estivesse se divertindo com minha resposta. Então, de maneira sutil, ele fez uma proposta que parecia absurda. "Se você é tão corajoso quanto diz ser, que tal um desafio? Eu sou um mágico da mente. Entre na caixa de madeira que tenho na carroceria da minha caminhonete lá fora e fique com a tampa fechada por 30 segundos. Nesse meio tempo, vou hipnotizar seus amigos. E quando você sair, eles não saberão quem é você."
Se não ficar com um medinho de lugar fechado e ficar os 30 segundos lá dentro, eu pago a conta de vocês. Fiquei atônito. A ideia parecia insana, mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade mórbida começou a surgir. Meus amigos trocaram olhares preocupados, mas uma sensação estranha me impeliu a considerar aquela proposta absurda. Eu ri e ia dizer que topava fácil, quando a Ju atravessou na minha frente e disse: Eu vou. Fiquei surpreso com a determinação da Ju. Ela atravessou em minha frente, decidida a aceitar o desafio do estranho hipnotista. Senti um misto de preocupação e surpresa com sua atitude. Ju, você não precisa fazer isso, exclamei, tentando convencê-la a desistir da ideia. Mas ela permaneceu firme em sua decisão. Olhou-me nos olhos e disse com um sorriso confiante: Vou fazer isso. Confia em mim. Sem mais argumentos para impedi-la, via se dirigir em direção à caminhonete do estranho, determinada a encarar o desafio proposto. Enquanto observávamos tensos, o estranho abriu a tampa da caixa de madeira, revelando seu interior escuro. A Ju olhou para trás, lançando um olhar de coragem e determinação antes de se posicionar dentro da caixa. Ela teve que se contorcer para caber, mas creio que não tenha ficado muito apertada. O estranho fechou a tampa e começou a caminhar na nossa direção, sorrindo sinistramente como sempre. Eu, já indo na direção dele, falei quase gritando: O tempo está correndo. O trato foram 30 segundos. Ele me interrompeu e disse: Eu disse que nesse meio tempo iria hipnotizar quem ficasse de fora. Só vai levar um segundo. Começou a falar umas palavras esquisitas e sua voz havia modificado completamente. Então, todos olhamos para ele, assustados. Creio que não durou mais de 10 segundos e saí correndo em direção à caminhonete para tirar logo a Ju de lá e acabar com aquela brincadeira sem graça. Quando passei por ele, ele me olhou no fundo dos olhos, segurou suavemente meu braço e disse, já com sua voz normal: Calma, soldado, já desfiz a hipnose de vocês. Onde você está indo? Nessa hora, meus amigos já estavam ao meu lado. Ninguém estava entendendo nada. Aparentemente, aquele cara era apenas maluco. Me soltei dele e fui até a caminhonete. Determinado, abri a tampa da caixa que estava no assoalho da caminhonete. Estava completamente vazia. Meu coração acelerou instantaneamente e uma sensação de desespero começou a se instalar. Olhei para o estranho, tentando entender o que estava acontecendo, mas ele simplesmente ria, como se estivesse se divertindo com nossa confusão. Onde está a Ju? Perguntei, sentindo um frio percorrer minha espinha. O estranho apenas balançou a cabeça, mantendo seu sorriso enigmático. Ele parecia ter um ar de deboche diante da situação. Meus amigos estavam tão confusos quanto eu. Olhávamos uns para os outros, tentando compreender o que tinha acontecido. A sensação de que algo estava muito errado tomou conta de todos nós. Você não acredita em mágica? O estranho perguntou, com um ar sarcástico. Aquela resposta só aumentou minha angústia e raiva. Minha mente tentava encontrar explicações lógicas, mas era como se estivéssemos presos em um pesadelo sem saída. Sem pensar duas vezes, decidi partir para cima daquele cara debochado e só parar de bater nele quando ele trouxesse a Ju de volta em segurança. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele falou, rindo como sempre: Calma, pessoal. Às vezes o fim do estado de hipnose leva um tempo para ter efeito. Fiquem calmos, vou explicar. Eu hipnotizei vocês lá dentro do bar mesmo, para pensarem que um de vocês entrou na caixa, mas vocês estão todos aí. Ficamos atordoados, sem saber o que fazer. A Ju havia desaparecido dentro daquela caixa vazia. O álcool parecia ter esperado aquele momento para atingir seu máximo efeito. O estranho hipnotista não parava de rir. Ele disse: Para provar, eu mesmo vou entrar na caixa. E foi caminhando sem pressa, abriu, entrou, e enquanto fechava a tampa atrás de si eu já o havia alcançado. E meus dedos tocaram os dedos dele que estavam para fora da caixa. Ele puxou a mão para dentro, e eu, no mesmo movimento, já abri a tampa. Mais uma vez a caixa estava vazia, e estávamos presos em uma situação cada vez mais assustadora. O desespero
começou a tomar conta de mim e dos meus amigos. Não sabíamos para onde ir, a quem recorrer ou como lidar com aquela situação sobrenatural e perturbadora. Estávamos perdidos, em um labirinto de eventos inexplicáveis, sem saber por onde começar a procurar por respostas. A Luísa disse entre lágrimas: Eu vim com minha irmã, gente. Não bebi tanto assim. Eu sei que ela estava aqui. Eu sei que tenho uma irmã. As palavras dela ecoaram na rua deserta. Não sabíamos mais quanto tempo tinha passado. O bar estava fechado, aumentando ainda mais a confusão que pairava sobre nós. Era difícil entender o que estava acontecendo, e as emoções à flor da pele tornavam tudo ainda mais desorientador. Olhávamos uns para os outros, incapazes de processar racionalmente a situação. Era inegável que algo sobrenatural e inexplicável havia acontecido. Isso é um pesadelo, um terrível pesadelo, murmurei para mim mesmo, sem acreditar no que estava presenciando. O estranho hipnotista saiu da caixa ileso, rindo mais do que nunca. Ele parecia se divertir com nosso desconforto e confusão, como se tudo aquilo fosse uma grande brincadeira para ele. Onde está a câmera escondida? Isso é algum tipo de pegadinha? Marcelo perguntou, olhando ao redor em busca de alguma pista que pudesse explicar o que estava acontecendo. Mas nada estava lá. Nenhum sinal de câmeras, nenhum sinal da Ju, nenhuma explicação para o que havia acontecido naquela noite. O mágico macabro apenas disse: Como sou esquecido, deixei meu isqueiro lá dentro. E sumiu novamente dentro da caixa. Sentados ao redor da caminhonete, perdidos em pensamentos e incertezas, era como se estivéssemos presos em um labirinto de eventos inexplicáveis, sem pistas claras para seguir. Isso não é possível, não pode ser real, murmurei, sentindo-me impotente diante daquele panorama aterrorizante. Os minutos se arrastavam enquanto tentávamos entender o que era verdade e o que era ilusão. A Luísa continuava inconsolável, suas palavras carregadas de dor e convicção de que sua irmã esteve ali, presente. O tempo parecia congelar, enquanto estávamos imersos em um estado de perplexidade e desamparo, sem saber como enfrentar aquela realidade distorcida que se desenrolava diante de nós. A aflição era insuportável. Andávamos de um lado para o outro, tentando conter a ansiedade e pensar em qualquer coisa que nos tirasse daquela situação. Passados alguns longos minutos, ou poderiam ser segundos, não sei dizer, todas as luzes da cidade se apagaram. Não haviam estrelas no céu, não havia lua, apenas o breu completo. Tentamos nos segurar uns aos outros, seguindo o som das vozes. Não se via um palmo à frente do rosto. Nada mesmo. Depois de fazer uma chamada pelo nome de cada um e conferir 2 vezes se os 4 ainda estavam ali, ficamos abraçados na escuridão total, sem dizer nada, ouvindo apenas as respirações ofegantes. Eu achei ter ouvido algo e repliquei: O que você disse, Lu? Eu não falei nada. Ela sussurrou. Em sintonia, todos prendemos a respiração para tentar ouvir qualquer coisa, e o som veio novamente. Gente, não tem mais graça. Me tirem daqui. Com certeza era a voz da Ju. Ouvir a voz dela gerou um turbilhão de emoções. Era um alívio saber que ela estava viva, mas ao mesmo tempo não sabíamos de onde vinha aquela voz naquela escuridão densa e opressiva. Ju, onde você está? Estamos todos aqui. Estamos tentando te encontrar, gritei no escuro, sentindo o coração acelerar diante da incerteza do que estava acontecendo. Mas a resposta foi o silêncio. Não houve mais nenhum som, nenhuma resposta, apenas a escuridão envolvente que parecia crescer e nos sufocar ainda mais. Estávamos completamente perdidos, sem saber se era seguro nos mover ou se deveríamos esperar. A sensação de impotência e medo crescia a cada segundo naquela escuridão total. De repente, uma luz fraca começou a brilhar ao longe. Uma pequena centelha que parecia indicar algum tipo de saída daquele breu. Sem hesitar, começamos a nos movimentar em direção à luz, agarrando-nos uns aos outros, alimentando a esperança de que pudesse ser a salvação para o nosso pesadelo interminável. Consegui achar meu isqueiro, ele disse rindo. A fraca chama do isqueiro mostrava apenas seus olhos e boca, ou pelo menos onde deveriam estar.
Eram buracos vazios e escuros, semelhantes ao breu ao nosso redor. Enquanto observávamos perplexos, ele deixou cair o isqueiro. Durante a queda, quando a chama passou na altura de sua coxa, algo inexplicável aconteceu. Foi um relance rápido, mas nítido o suficiente para eu perceber. Vi o rosto da Ju como se estivesse ajoelhada aos pés dele. Meus olhos se arregalaram de horror diante daquela visão fugaz. Uma sensação de angústia e desespero tomou conta de mim e dos meus amigos. Eu abri meus olhos com todas as forças, tentando enxergar qualquer coisa. "O que você fez com a Ju?" Gritei, tentando controlar a raiva e o medo que tomavam conta de mim. O hipnotista continuava a rir, uma risada fria e sinistra, como se estivesse se divertindo com o nosso sofrimento. O isqueiro havia se apagado. Estávamos novamente na completa e total escuridão, apenas ouvindo a voz irritantemente calma do mago. E aquela imagem aterrorizante do rosto da Ju permanecia gravada em minha mente. Vocês querem encontrar a Juliana, não é mesmo? Ele perguntou com um tom de deboche em sua voz. Onde ela está? O que você fez com ela? Marcelo gritou, sua voz carregada de raiva e desespero. O hipnotista apenas disse: Ela está aqui comigo. Agora ela é meu bichinho de estimação. Se quiserem pegá-la de volta, basta seguir minha voz. Mas duvido muito que ela vá se lembrar de qualquer um de vocês. Sem hesitar, me soltei dos meus amigos e corri na direção de onde parecia vir a voz. Alimentado pela esperança de encontrar a Ju e, ao mesmo tempo, dominado pelo medo do desconhecido. Estava disposto a qualquer coisa para resgatá-la daquele pesadelo. Ao dar o segundo passo largo, senti meu pé se agarrar em algo e meu corpo rapidamente se inclinou para a frente. Bati o rosto no chão com muita força. O estranho riu alto, como se conseguisse enxergar perfeitamente. Com muita dor, me levantei o mais rápido que pude, tentando seguir o som da risada dele, que ecoava por todos os lados. Gente, vocês sabem me dizer para que lado ele está? Estou meio atordoado. Ninguém respondeu. Eu estava sozinho com aquele cara macabro que não parava de rir. Soldado, o que você me oferece para que tudo volte a ser como antes? Perguntou o mágico, sua voz ecoando na escuridão, envolta em deboche e mistério. Minha mente girava freneticamente, tentando compreender a gravidade daquela pergunta. O que ele queria? O que poderia oferecer a um ser tão sinistro que parecia ter controle sobre aquela situação insana? O medo se entrelaçava com minha determinação de encontrar a Ju e todos os outros e sairmos todos daquele pesadelo. Mas naquele momento, uma parte de mim sabia que não poderia simplesmente ceder às demandas dele. Não havia confiança, apenas desespero e incerteza. Não tenho nada a oferecer a você. Minhas coisas ficaram no bar, respondi, minha voz soando trêmula, mas firme. Apenas devolva a Ju, me mostre onde estão meus amigos e nos deixe em paz. O hipnotista soltou uma risada alta, reverberando na escuridão como um eco sombrio. Ah, soldado, pense melhor. Você tem algo que eu quero. Algo que pode me ser muito útil. Minha mente girava freneticamente, tentando entender o que ele poderia desejar. Mas nada fazia sentido naquela situação irreal e assustadora. O que você quer de mim? Perguntei, minha voz trêmula, ecoando no vazio. Eu quero sua habilidade em ser amado. Ele respondeu, com um tom sinistro. Eu quero a experiência de ter pessoas me esperando. Não importa quanto tempo eu fique fora. Se me der isso, talvez eu possa considerar libertar seus amigos. Eu estava petrificado. O que ele estava pedindo era além do compreensível, mas a ideia de libertar a Ju e meus amigos era irresistível. Como eu faço isso? Perguntei, relutante. Ele apareceu imediatamente na minha frente, iluminado pela chama do isqueiro, que estava anormalmente grande, parecia uma tocha. Tentei olhar ao redor, mas a luz não alcançava nenhum lugar. Ele pegou com força minha mão e afundou a unha de seu polegar na palma da minha mão. Nem olhei para a mão, estava tentando ver ao redor, mas depois reparei que tinha perfurado a pele. Pronto, disse ele com calma, como se estivesse dando um simples conselho. E a chama se apagou no momento
que ele soltou minha mão. O silêncio era ensurdecedor. A escuridão, opressora. E meu medo, sufocante. Comecei a ouvir vozes confusas. Sentia como se alguém me sacudisse. Ainda não estava entendendo nada, mas vi a 2 palmos do meu rosto um senhor de expressão brava, falando comigo enquanto me segurava pelos ombros e me sacudia. Era o meu superior da época do quartel. Quando consegui entender o que ele dizia, as palavras que saíam da boca dele eram: Eu sabia que ia te encontrar aqui. Vamos, eu vou te levar para o hospital da base. Não, coronel, eu preciso encontrar meus amigos, eu disse, tentando me soltar dele. Você estava deitado sobre eles. Ele retrucou como se não fosse a primeira vez que aquilo acontecia. Me soltei dele e vi que estávamos em um cemitério e eu estava sobre o túmulo do Marcelo e da Ana. O desespero tomou conta de mim e, tentando fugir da confusão, eu olhava ao redor procurando alguma pista do hipnotista. Aquilo deveria ser um sonho induzido por ele. Tinha que ser. Enquanto me levantava, tentando fugir do coronel, me apoiei no túmulo do lado. Minhas pernas falharam quando vi a foto da Luísa. Era ela. Eu sabia distinguir bem as duas. Tentando me manter de pé, saí me escorando nos túmulos e olhando nomes e fotos. A dona Juliana não está aqui, disse o coronel, ainda sem paciência, mas com mais serenidade, como se compadecendo do meu sofrimento e aflição. Eu olhei para ele, esperando mais explicações, ou que ele dissesse que era mesmo um sonho e que logo eu iria acordar. Ele continuou. Quando a caminhonete subiu na calçada e acertou vocês saindo do bar, ela estava no banheiro, não viu nada acontecer. E eu, incrédulo, retruquei. E eu sobrevivi sem nenhum arranhão, enquanto eles levaram a pior. Você cortou a mão na garrafa que segurava. Ele ia continuar, mas eu falei novamente. E cadê a Ju? Ele suspirou de impaciência e completou. Ela ficou muito mal depois de tudo isso. Não tanto quanto você. Pelo menos ela manteve a saúde mental. Fiquei sabendo que se casou às pressas com um sujeito que trabalha em um circo e viaja com ele agora. Ninguém sabe ao certo onde ela está.